Olá pessoal, boa noite. Na nossa retrospectiva dos melhores conteúdos de 2022, hoje tem uma entrevista com Henrique Zimmermann, Yom Kippur na hebraica, uma história do Moré Nelson e muito mais. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Confira conosco a cerimônia de Yom Kippur que aconteceu na hebraica. Amigos e amigas do Mosaico, hoje o dia mais importante do nosso calendário, Yom Kippur, e a gente veio até a hebraica, aqui no espaço Marc Chagall, para acompanhar a cerimônia. Muita gente da comunidade, muita mesmo, eu nunca tinha visto o espaço tão cheio, e a gente veio mostrar de pertinho para você, e você aí do Mosaico acompanha tudo com exclusividade. Vamos lá! A maioria das pessoas já sabem, mas para quem não sabe, o Yom Kippur é o mais emocionante dos dias sagrados da fé judaica. Uma época de celebração iniciada com Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. O feriado inicia no pôr do sol e termina no poente do dia seguinte. O trabalho é expressamente proibido e a expiação dos pecados do ano anterior é expressa por meio de aflições, como o jejum de 24 horas. Embora nem todos os judeus pratiquem todos os rituais da data, ela é considerada talvez o único feriado em que muitos judeus não praticantes vão até a sinagoga com as suas famílias. Nós aqui no Mosaico ficamos completamente impressionados com a quantidade de pessoas reunidas no Salão Nobre Marc Chagall, no Clube Hebraico aqui em São Paulo, neste dia 5 de outubro de 2022. Talvez tenha sido a maior reunião que o Mosaico já presenciou. Famílias reunidas, abraços, muita emoção em uma cerimônia belíssima, digna da data. Feliz Yom Kippur 2022. Me conta uma coisa, já ouviu falar num prato chamado carne de onça? Essa receita fez muito sucesso e você vai ter mais uma chance de aprendê-la nesse repeteco da cozinha da Ida Chamame. Oi, Chamame, oi nós aqui outra vez. Tamo de volta. E agora já no inverno, o inverno começou ontem, nós estamos gravando no primeiro dia do inverno e tá esse dia lindo aqui. Então eu vou ensinar uma receita para vocês exatamente para um dia que nem esse. Hoje é dia de carne de onça na cozinha da Ida Chamame. Bom, Ida Chamame, carne de onça. Pois é, essa receita vem lá de Curitiba. Curitiba tem um belo chuva, temos uma bela colônia judaica, inclusive um maravilhoso museu do Holocausto lá em Curitiba. E essa receita vem de lá. A história é assim. No começo do século XX, tinha um time de futebol e o dono desse time de futebol também era dono de um bar em Curitiba. E ele era um pão duro de marca maior e em vez de pagar o bicho, pagar o bônus para os jogadores dele, o que ele fazia? Se o time ganhava, no fim do jogo, ele distribuía uma enorme bacia de carne crua para o time, como se fosse o bicho, o bônus do time. Até o dia que o goleiro do time virou e disse assim, pô, isso aqui nem onça come. Pronto, estava criado. Dessa forma, o próprio dono do time pegou o jeito que os jogadores comiam lá a carne deles, levou para o bar, começou a servir no bar,
Fez um sucesso danado a tal da carne de onça e hoje não tem um boteco de Curitiba que não sirva esse prato. Ele pode ser uma entrada ou você pode fazer ele pequenininho como canapé. A primeira coisa que você vai precisar é de um pão preto, um pão rústico, uma broa, enfim, algo bem rústico. E você vai simplesmente pôr um azeitinho nele. Não muito para não encharcar. Enquanto o azeite penetra, eu estou aqui com carne crua. Eu comprei patinho. Vou pôr um salzinho, um pouco de salsinha e a boa e velha pimentinha do reino. O segredo desse prato de chamame é não comprimir a carne, deixar ela bem solta, para ela ir absorvendo os temperos que a gente vai pondo. Misturou, você vai pondo aqui em cima do pão, bem soltinho, tá vendo? Eu não estou apertando. Feito isso, você só vai criar uma basezinha aqui e agora você vai fazer assim. Atenção, você vai pôr cebola roxa, tomando cuidado para não cair. Cebolinha roxa. Vai completar com cebolinha verde, um azeitezinho, mais sal e mais pimenta do reino. Tá aqui a nossa carne de onça, receita lá de Curitiba. Vocês viram que complicado? Você vai servir isso com um azeite, um molhinho de pimenta, uns pedacinhos de limão para as pessoas que quiserem temperar um pouquinho mais a sua carne de onça. Então, de chamame para vocês uma legítima carne de onça lá de Curitiba, direto para a cozinha da de chamame. BT Avon, bom apetite, carne de onça para vocês. Tchau! Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Amigos do Mosaico, essa é uma entrevista realmente diferente. Boa noite, Rony. É raro eu poder te entrevistar. Eu que agradeço a oportunidade. É verdade que você está fazendo sonhos com a famosa receita da sua mãe? Absolutamente verdade. E são feitos na hora? Sim, eles chegam fresquinhos e você pode escolher creme de baunilha, geleia de damasco, que também era uma receita da sua mãe, isso mesmo. E depois ainda tem doce de leite e Nutella, uma delícia. Por isso que o nome é O Sonho dos Seus Sonhos? Você é mais esperto do que eu pensava, hein? O Sonho dos Seus Sonhos. Peça pelo WhatsApp 93056-7890 ou pelo Rappi ou iFood. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. O jornalista Henrique Zimmermann bateu um papo bem interessante com Rony Gottschalk. Olha só. Henrique Zimmermann é um jornalista muito famoso no mundo todo, que ficou famoso no Brasil há apenas alguns anos, foi descoberto pela comunidade judaica, depois de já ter entrevistado terroristas, presidentes, primeiros ministros, por todo o mundo. E é um dos poucos
não sei se o único, mas é um dos poucos jornalistas judeus que teve acesso a líderes do mundo árabe, inclusive terroristas. Henrique, muito obrigado por ter arrumado um minuto para conversar conosco. É um prazer enorme estar aqui, o programa mais veterano do mundo, eu acho, não é? Eu agradeço a menção. Henrique, uma curiosidade inicial. Como é entrevistar um líder terrorista? Muito duro. Ou seja, tens que te preparar, que te mentalizar, que não julgar. É preciso entrar num piloto automático que te permite olhar para essa pessoa sem querer estrangular. E às vezes tens vontade de estrangular, acredita-me. Houve um caso terrível em Gaza, na casa do Sheikh Ahmed Yassin, que o líder do Hamas, o fundador do Hamas, que 24 horas antes tinha mandado um suicida ao lado da escola do meu filho em Herzliya, e uma companheira do meu filho foi assassinada. Foi comprar uma shawarma e não voltou. E no dia seguinte eu tenho que ir à casa dele no bairro de Sabra, em Gaza. Imagina, ou seja, uma sensação, está ali o tipo que podia ter matado o meu filho. E tens que entrar ali e não julgar e ser o mais neutro possível. É como um médico que está obrigado a operar um terrorista. Antes, tenho vontade de o matar. Depois, também. Mas durante, não podes. Tens que ser profissional. Quando você sai fisicamente, você sai esgotado? Sabes que eu tenho uma sorte, que tenho uns genes que não me esgoto com facilidade. Os meus amigos chamam-me Energizer, porque não me canso normalmente. É preciso muito para me cansar. Mas, obviamente, mentalmente exige um esforço, exige uma concentração, uma mentalização. Mas isso é o meu dia-a-dia. Muito bem, vamos para cenários melhores. Você é um observador muito preparado, muito experimentado no cenário internacional. Quando nós olhamos, por exemplo, os Acordos de Abrão, a impressão que nós temos é que, puxa vida, o mundo vai dar uma virada na nossa direção e as coisas vão ficar melhores. De fato, se apresentam melhores e, na minha modesta opinião, os Acordos de Abrão são uma prova de que aquela conversa de que sem as exigências palestinas não existe Oriente Médio, talvez não corresponda totalmente à realidade. Como é que você enxerga isso? Eu acompanho isso, Rony, há 12 anos. Eu notei, foi um dos primeiros, talvez, em Israel, que compreendi que havia uma revolução que se estava gestando pouco a pouco no mundo árabe. E em Israel não havia consciência disso. E eu descobri isso visitando o Catar, a Arábia Saudita, Omã, o Kuwait, Bahrein, Marrocos. E notei que havia uma coisa nova, havia um novo ambiente, havia um cansaço do tema palestino, uma sensação de que estávamos num ponto morto, no sentido mais literal, e uma vontade de mudar. Porquê? Eu perguntei isso a muitos príncipes, a reis de vários países, com quem tive o privilégio de me encontrar várias vezes, para falar, simplesmente para conversas de fundo, explicando-lhes como eu via a região e a geopolítica. E eu notei que tudo tinha mudado. De repente, eles falavam dos inimigos comuns, o Irã, que é uma ameaça para eles como é uma ameaça para nós. Da mesma maneira que falavam dos grupos jihadistas radicais como o Daesh. De repente, eles diziam que já não há opção militar para vencer Israel, porque Israel é demasiado forte. Falavam de que eles não querem a Startup Nation, eles querem a Startup Region. Eles querem a região da tecnologia. Eles querem joint ventures com Israel. Falavam de que os jovens, que são 70% da população nestes países, menos de 30 anos, para eles as guerras do século XX são irrelevantes, são história antiga, são os romanos. Eles querem olhar para a frente, eles sonham com Tel Aviv. Tel Aviv é um ícone, é a Sodoma moderna, é a liberdade. Eles querem vir a vida noturna, passar um fim de semana em Tel Aviv. E depois veio o Corona, o Covid, que mostrou que estamos todos no mesmo barco. O Corona não vai acabar em nenhum lugar enquanto não acabar em todos os lugares.
Claro. E eles compreendem que devemos de colaborar, que estamos na mesma região. Hoje em dia, os médicos de todos estes países colaboram na luta contra o corona. Eu acho que vivemos uma mudança de paradigma extraordinária. Eu, esta manhã, dei uma aula via Zoom, desde São Paulo, aos meus alunos da Universidade Reichmann em Herzliya, e era ao fim do curso, e eu disse, meus senhores, nós estamos ante uma possibilidade de uma segunda independência para Israel. Para Israel, a abertura de mercados com centenas de milhões de pessoas é mais importante do que a União Europeia, que é o principal cliente de Israel. Hoje em dia. Sim. E temos umas possibilidades enormes que se abrem de cooperação no campo militar, mas não só, também na cultura, no desporto, no comércio. Tudo isto abre-se um mundo novo para Israel, e eu penso que os palestinos, se eu fosse palestino, não dormiem com calma. Eu digo isso aos meus amigos. Eu sou a favor de uma solução de 2 Estados. Sim. Mas eu digo-lhes, não percam o trem. Vocês, neste momento, perdem o trem. Unam-se, abraçam os acordos de Abraão, abracem estes acordos e solucionem o tema palestino no marco dos acordos de Abraão. Não perder o trem é uma revisão de uma frase famosa de Abba Eban, que disse: eles não perdem a oportunidade de perder uma oportunidade. É verdade. É verdade, e eu digo sempre em Israel, não façamos nós o mesmo erro. E neste momento temos que trabalhar muito duro, e já se está trabalhando. Eu posso dizer que neste momento há um avanço importante com a Arábia Saudita, que é o principal país do Golfo. Neste momento há um acordo que o Biden tenta conseguir, um princípio de acordo, não um acordo total ainda, mas que nos leva a um caminho de normalização com a Arábia Saudita, que é o gigante do Golfo. Seria uma maravilha se os semitas todos pudessem voltar a se entender. Mesmo se não forem todos, Rony, mesmo se forem só alguns. Para Israel é uma mudança extraordinária. Ter legitimidade nesta região vai permitir, talvez, pacificar, descer as chamas, mesmo sem resolver todos os conflitos que, infelizmente, ainda vão estar um tempo. Eu me engano de pensar que você escreveu livros? Sim. Qual é o teu livro mais recente? Bom, o livro que publiquei agora, Sim. Que está sendo publicado neste momento, estou apresentando aqui com a Talu Cultural e apoiado pelo IBI, pelo Instituto Brasil-Israel, que se chama Conversando com o Inimigo, e que é um pouco a minha autobiografia. É um livro que eu pensava que ainda era muito cedo para escrever, mas que, devido aos confinamentos do Covid, escrevi sozinho. Ou seja, comecei a escrever e foi o meu coração que escreveu, não fui eu, não foi a minha cabeça. Ontem li o livro e digo, que interessante. Há coisas, não sei se estou de acordo em tudo, no que eu escrevi há uns meses, mas pensei, boas ideias. Realmente é uma espécie de legado que eu deixo às próximas gerações. Conversando com o Inimigo, o novo livro do Henrique Zimmermann. Eu gostaria de ficar aqui mais uma meia hora, pelo menos, conversando, mas o programa inteiro tem 26 minutos. Muito bem. Henrique, muito obrigado pela enorme oportunidade. Vocês tiveram um pequeno aperitivo do que o Henrique conhece e gosta de contar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rony. E o Mosaico volta já já. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora, venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica.
Ligue 3815-9159. Vocês já sabem bem que Morenelson é sinônimo de história boa aqui no Mosaico. E em 2022 não foi diferente. Você sabe qual a ligação do nervo ciático com Jacó? É isso que a gente vai descobrir agora. Oi, Moré! Oi! Estudar a Torá é gostoso. São histórias, mais histórias, aventuras. No meio tem Deus, no meio tem os anjos, e realmente a gente fica fascinado, desde criança. E de repente aparece uma história e duas palavras incompreensíveis. Gid Hanashé. E eu pergunto para o professor, o que é esse Gid Hanashé? Quem é? Não, Gid Hanashé é um nervo. É o nervo que tem na perna. O que tem que ver isso com história da Torá? Puxa vida! Tanta coisa na Torá para contar. O patriarca Jacó teve uma luta com um anjo e o anjo feriu o seu nervo ciático. E Jacó morreu? Não. Jacó não morreu? Não. E o anjo venceu? Não. O anjo foi embora. Que fascinante. Jacó conseguiu enfrentar um anjo. Tá bom, um nervinho. O que é isso? Mas ele enfrentou e sobreviveu. E fiquei guardando essa palavra, Gid Hanashé. Deslocou-se-lhe o nervo. Lutou e o nervo foi deslocado. Que problema? Um nervinho qualquer. E isso foi até eu ser professor e entrar numa sala de aula para dar aula. E diz, não, professor, nessa sala hoje o senhor não vai dar porque vamos montar uma exposição. Dá aula nessa sala do lado, ela está limpinha, foi varrida, encerada, está novinha em folha. E fui lá eu dar aula, numa sala limpinha, todo mundo sentado, e aí eu vou escrever no quadro negro, e eis que o giz quebra ao meio e cai no chão. Para que ninguém pise no giz, não estragar, a sala está limpinha, eu então rapidamente me abaixo para pegar o giz e não levanto mais. E não levantou mais e a dor foi fulminante. Fulminante! E eu caio no chão quase desmaiado e os alunos batendo palmas. Ele morreu! O Moré morreu! E outros, amanhã não tem aula, ele morreu! Vieram pessoas, me acudiram, tudo mais. Aí veio um outro professor da área judaica e diz, Morenelson, deslocou-se o nervo ciático. O senhor está agora com problema no nervo ciático. Lembrei da história de Jacó, falei, mas era um nervinho. Não é tão nervinho, não é tão pequenininho e não é tão simples. 18 meses, diz a tradição, demorou para Jacó restaurar as suas forças e esquecer do nervo ciático. Que bom que hoje estamos no século XXI, isso foi no século XX, já temos remédios, não demorei tanto tempo, foi só alguns dias para consertar esse nervo ciático. E daí me ensinaram, pois é, por isso que está escrito, não se come a carne do animal, a parte traseira que fica em volta do nervo ciático, por causa do sofrimento do patriarca Jacó. Filé mignon, contra filé, maminha, alcatra, fraldinha, a não ser que você consiga tirar o nervo ciático inteiro. Ele é muito importante. Realmente, quando eu estudei, era um nervinho. Quando se deslocou meu nervo ciático, eu disse, realmente, Jacó venceu o anjo, mas a que preço? Esse Gid Hanashé nunca vai sair da minha memória. Shalom Uvrachá. Nosso Pinata Música acontece hoje no meio da cidade de Chicago. Solta aí! Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam
והגדלנו בתודה, הלל השם אלוקים. והגדלנו בתודה, יוד והי וו' והי, השם אלוקינו, השם אחד. יוד והי וו' והי, השם אלוקינו, השם אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. 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 הלל השם אלוקים. והגדלנו בתודה, הלל השם אלוקים. והגדלנו בתודה, יוד והי וו' והי, השם אלוקינו, השם אחד. יוד והי וו' והי, השם אלוקינו, השם אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם. A gente se despede por aqui, mas tem muito mais mosaico no YouTube e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Na próxima sexta, acenda as velas às 18h38. O Kabbalat Shabbat do Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial mediante a inscrição. Nós vamos ficando por aqui. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, mosaico!